Good morning, good afternoon, good evening, everybody, all our Cyber Sangha members around the world, my Facebook friends. I'm so Facebook. happy Eu estou muito empolgado de estar aqui. Então, em primeiro lugar, é como uma conversa de família. Minha irmã está aqui, Chama, e também family ele conversation. falou de mais uma pessoa que está lá. Eu não entendi exatamente o nome, mas então é uma conversa de família e ele fica muito feliz dela estar acontecendo. Really hope, wish all my Eu best realmente wishes envio todos os meus melhores desejos por achievement. essa. Eu parabenizo por essa realização maravilhosa, um ótimo, um grande sucesso. Minhas bênçãos, minhas preces estão com você. And I will now, Eu não sei o que aconteceu, Chama. Ela desapareceu. so I will now let Então eu vou deixar que a Chama introduza, apresente o Champion lá. unmute Chama. Ele pede para que ela se desmute. Vocês me ouvem? Vocês me ouvem? Tashi Delek. Aqui é Chama Lamo. Obrigado a essa edição especial da Cyber Sangha. Nessa edição nós temos o produtor de Bollywood de origem tibetana, Champion Kimsar. E eu gostaria de apresentá-lo brevemente. Ele é cineasta, ator, diretor, um compositor de músicas. Ele nasceu em Darjeeling, na Índia, para seguir seus sonhos de se tornar, de se formar como um músico e um cineasta. Ele se mudou para outras regiões, né? Eu tô com um pouquinho de dificuldade de ouvir o que ela tá falando, eu peço desculpas. Então ele fez esse filme de Bollywood chamado Broken Wings e ele vai ser lançado agora dia 29 de abril de 2022. Ele é um homem muito apaixonado por fazer filmes e compor músicas e é um ativista. Então, ela fala que ele é uma pessoa de multitalentos e diz que ela está muito feliz de recebê-lo aqui e pede para que eles conversem sobre esse filme Broken Wings, ou Asas Quebradas. E eu peço desculpas que eu achei um pouco difícil de entender, o som não me chegou muito bem. É muito mais gentil, né? É uma apresentação um pouco mais gentil até do que eu mereço, mas eu aprecio. Obrigado. Então, obrigado. É, Seja bem-vindo a essa sessão e fico muito feliz de você estar aqui. Então esse é um filme, é um momento muito feliz para a comunidade tibetana, então obrigada por nos deixar orgulhosos. E a primeira pergunta é sobre ela cita um filme de 1986 e diz que tem alguns atores tibetanos, atores e atrizes tibetanos. E eu gostaria de saber como você convenceu esses atores e atrizes a atuar nesse filme de Bollywood, que não é algo que seria muito fácil de fazer. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, e é uma honra para mim, ainda que o Rinpoche lá, como ele mencionou no começo, seja mais um encontro de família, mas continua sendo uma grande honra para mim estar na mesma transmissão que um professor tão sábio, tão conhecido da nossa tradição, o Rinpoche lá. Então, para mim é uma honra muito grande e eu aprecio muito isto. E para você, Chama, também obrigado por ser a apresentadora. E para todas as pessoas que estão assistindo, onde quer que vocês estejam no mundo, Tashi Delek, olá, saudações. Eu estou em Sikkim agora. Então tem um atraso técnico aqui
Então peço desculpas e tá chovendo bastante, tem uma tempestade lá fora. E uma das belezas de estar nesse lugar é que a eletricidade cai às vezes e a gente tem a chance de apreciar a escuridão e luzes de velas. Então, se tiver alguma dificuldade, por favor, aguente firme com a gente. Para responder a sua pergunta, eu não conhecia ninguém diretamente quando eu vim para Mumbai. Eu fiz minha primeira viagem em 2018, planejando, digamos assim, esse filme. Foi uma etapa bem inicial da pré-produção. Eu tinha escrito a história, mas eu não tinha escrito ainda o trabalho todo de tela. Então eu voei para Mumbai e a minha conexão naquele momento era um ótimo diretor de Bollywood, um diretor revolucionário chamado Anurag Kashyap, algo assim. E nós tínhamos nos conhecido há muitos anos em Nova York, Vancouver, e fizemos uma discussão em um painel juntos. Então ele fez um filme chamado Gangs de Wasseypur, um filme cult, e muitos outros filmes também. Então, devido a ele, eu conheci Nawazuddin Siddiqui, algo assim, desculpa, que é um dos grandes atores indianos, e nós somos muito amigos. Então eu comecei a meio que montar a equipe a partir daí. Então toda a minha equipe técnica foi montada em Mumbai. O meu câmera, ele é chamado, ele chama de DOP, diretor de fotografia. Eu entrei em contato com um cinematógrafo muito conhecido, ganhou prêmios nacionais na Índia, Sushi Naratma, algo assim. Todos os nomes estão um pouco falhos, eu peço desculpa. E nós nos conectamos de cara. E esse foi o começo, eu tive que reunir a equipe de direção, tive que encontrar um diretor assistente. Então eu parti assim, tateando no começo. E eu parti dessa... Eu tinha uma confiança em mim mesmo. Eu sabia que se eu desse duro e perseverasse, ia dar certo. Eu sempre acreditei em mim mesmo. Ainda que tenha sido uma viagem, uma jornada bastante dura, bastante difícil. Então em 2018 começou assim, uma coisa levou a outra. Eu encontrei o Vinay por meio do diretor de fotografia. E a gente se encontrou para tomar um café de manhã. E esse cara é muito conhecido, muito respeitado, um ator. Tanto no cinema quanto no teatro. Então, para ele ir encontrar alguém como eu, já foi uma grande honra. Eu sou só um cineasta normal, comum. Não tinha conexão com ninguém. Então, o Vinay e eu nos encontramos e a gente se conectou de cara. Ficamos muito próximos. E, além de ser um ator, ele é um ser humano maravilhoso. Eu aprendi ao longo dos anos que esses artistas, a maior parte deles, esses muito bem-sucedidos, eles são, de modo geral, seres humanos muito bons. E eu percebi que para ser um bom ator e um bom artista, você precisa ser um bom ser humano. Então eu tive muita sorte de encontrá-los. E foi assim que uma coisa levou a próxima. E resumindo, eu tinha de repente uma equipe já de entre 50 e 200 pessoas na equipe. Pode parecer meio elaborado e legal agora, mas não foi fácil fazer acontecer. Ok. Minha segunda pergunta é... A gente está falando sobre seu filme. Eu pessoalmente quero saber o que significa o título do seu filme, Broken Wings, Asas Quebradas. Tem a ver com a situação das gerações mais jovens na sociedade? Ou tem a ver com os pais deles? Você poderia nos dizer exatamente o que esse título significa? Obrigado, essa é uma pergunta muito boa. Sim. Tem uma razão muito profunda por trás desse título. Asas Quebradas
é uma metáfora, é um título metafórico. E eu acredito genuinamente, se a gente olhar para o universo, se a gente olhar para o nosso mundo humano, o nosso mundo, como seres humanos, não importa qual seja a nossa raça, cor ou país, as influências mais poderosas sobre a sociedade humana são o governo, o sistema educacional, religião e a cultura corporativa do capitalismo. E, em quinto lugar, o ambiente. O ambiente é a única coisa que você não tem muito como contestar o ambiente. Ele é a única coisa que... Ele é orgânico, é natural, você não tem muito como discordar dele. Então, tem um motivo pelo qual nós tibetanos porque nós tomamos, por exemplo, chá de manteiga. Então, tem um motivo científico, né? Porque nos aquecia. Então, não tinha muito... As nossas escolhas têm a ver com o ambiente em que nós estávamos. Os outros fatores que determinam uma sociedade e uma cultura humanas, são esses outros fatores, pela minha compreensão, o sistema educacional é muito arcaico. Ele é tão atrasado, tão antigo. Então, o sistema educacional, ele tem cortado as asas da juventude ao redor de todo mundo. Porque, infelizmente, ao redor do mundo, todos nós tendemos a fazer uma correlação entre educação e academia. Mas o que eu aprendi na minha vida é que a parte acadêmica é uma parte só do sistema educacional. E eu percebi que a maior educação e a mais importante é a minha habilidade de colocar no seu lugar e ter empatia. Essa é a forma mais elevada de educação, eu diria. Mas o nosso sistema, ele é regulado por corporações e o acesso à saúde é mediado pela indústria farmacêutica. Eu me lembro quando nós estávamos crescendo, mesmo na Índia, nos Estados Unidos, quando alguém nos perguntava se você estava no ensino médio, na faculdade, eles perguntavam qual era o assunto que você estava... no que você queria trabalhar, né? O que você queria estudar. E se alguém falava sobre a educação industrial, sempre recebia algum respeito social. E no momento em que você respondia, não, eu vou para a área de artes, das humanidades, tinha um julgamento subconsciente, mesmo na nossa comunidade tibetana. Então o que acaba acontecendo é que sistematicamente isso vai cortando as asinhas dos jovens. É religião também. Então, para mim, as nossas tradições, a tradição do Bon e a tradição do budismo, para mim não são religião, são a forma mais elevada de ciência, a forma mais elevada de psicologia. Então eu não olho para elas como religião. É uma ciência. Mas o sistema religioso típico, tradicional, é diferente, porque quando nós somos jovens e a gente nasceu e somos crianças, eu não sabia que eu era um tibetano, eu não sabia que eu era um menino. Eu não sabia que eu era budista, que eu era bompo. Eu não sabia, me disseram, você é isso. Você não pode fazer isso. Não só eu, né? Todo mundo. À medida em que nós envelhecemos, nos dizem, não, você não pode casar com essa pessoa, você precisa casar com essa pessoa, você precisa estudar isso, você precisa estudar aquilo. Então tem tanto medo e insegurança que está envolvido na nossa sociedade humana que acaba também cortando as asas dos jovens. Então é um título bem filosófico. E aí, sobre a mídia, cultura corporativa. Elas criaram essa distância, essa disparidade emocional e psicológica entre os jovens do mundo. Então, quando uma criança tem 14, 15, 16 anos, elas vão se tornando iguais ao sistema, porque elas já tiveram suas asas cortadas, já foram tão doutrinadas de uma maneira sistemática que elas perderam suas asas. Então, isso se torna um círculo vicioso. E a arte é algo que eu percebi que é libertadora.
É a arte que me fez o ser humano compassivo que eu sou hoje. É a arte que me tornou empático. É a habilidade da arte, das profundezas da arte. O som travou aqui, o Rinpoche também menciona isso. But long story short, Can you hear me? yes. Eu vou aproveitar, o Rinpoche diz que o som cortou, então ele diz: então o que eu estou te entendendo do que você está dizendo é que o título Asas Cortadas ou Quebradas é que as gerações mais jovens, quando estão crescendo, a sociedade, a religião, a política, coloca expectativas nas vidas deles que não os deixam necessariamente perseguir livremente o que eles gostariam de fazer. Isso é o que eu acho que você está tentando dizer, certo? E na minha experiência, eu tenho um filho de 16 anos, então eu quero me certificar de que eu não corte as asinhas dele. Mas, por outro lado, eu também quero garantir que ele faça os seus estudos, que ele faça a faculdade até o fim. Então tem um tipo de equilíbrio entre as regras da sociedade e a ética da religião, o que quer que seja. Mas os adolescentes são... Até neurologicamente, o cérebro deles não cresceu totalmente, não está formado. Então eles precisam ser orientados e protegidos, mas você também precisa ver no que eles realmente têm interesse e apoiar o que eles realmente querem buscar. Eu te ouvi muitas vezes diferentes sobre esse assunto nas suas conversas no passado, mas eu não ouvi muito, talvez não tenha ouvido, mas você pode ter falado a respeito, mas sobre o equilíbrio, sobre esse outro lado também, o valor da religião e da crença, ou algum valor da cultura que orienta, guia as gerações mais jovens. Porque a sociedade moderna, não apenas as gerações mais jovens, mas todo mundo, as asas de todo mundo estão quebradas. Absolutamente. Sim, eu não queria interromper. Não, tá bem. Talvez seja só um comentário. Se você não quiser falar nada também, fique à vontade. E a Chama pode seguir para a sua próxima pergunta. Eu também quero... Sobre o que o Rinpoche falou, eu concordo. Eu sou em prol da educação. Eu acho que o ponto do que eu estou tentando dizer é que tem uma diferença entre receber uma educação na escola e ser educado. Estão me ouvindo? Sim. Mas em suma o que eu estou tentando dizer é que a maior de nós somos escolarizados, somos disciplinarizados, nós não somos educados. Para mim, ser educado não é uma designação que eu possa fazer. Aí o áudio falhou. Para mim, a educação, a inteligência emocional, a inteligência social, a empatia, que é uma das qualidades mais raras à medida que a gente olha ao redor. Mas é claro que eu acredito no equilíbrio. Isso tudo eu estou pescando com o áudio travando. Ok. Eu acho que o Chantan lá está com algumas questões de eletricidade lá em Sinkin, e a gente sabe que está chovendo bastante lá. Então pode ser que ele fique entrando e saindo, a conexão dele caia. Ah lá, você voltou. Eu acho que a Chantan tem mais perguntas para você. Então, passando para a próxima pergunta. Além da história trágica no filme,
o filme também aborda uma demanda de algumas pessoas do local por ter estados separados. Você pode lançar alguma luz sobre esses movimentos e disputas sociais? Eu novamente peço desculpas que eu não consegui entender muito bem o que ela falou. E eu gostaria de esclarecer, agora eu sempre falando. Esse filme, na verdade, é uma adaptação bastante solta de Romeu e Julieta, de Shakespeare. Então eu não fiz nada muito fantástico. Essa é uma história que já foi contada muitas vezes ao redor de todo mundo. E de fato, só tem 7 ou 8 histórias humanas que são colocadas em diferentes ambientes e circunstâncias, ambientes, contextos, ambientes. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer isso. A única diferença é que essa história nunca foi contada por mim e ela nunca foi contada da perspectiva da nossa região. Então, como ser humano, eu me importo muito com o mundo, mas eu sou uma pessoa pequena, não tem como fazer muito pelo mundo todo. Então, eu comecei por essas minhas 2 conexões kármicas. Uma é o Tibete e outra é Darjeeling. É a região de nascimento. É onde eu nasci, eu cresci lá, eu aprendi muitas coisas crescendo lá. Tem algo muito especial sobre Darjeeling e sobre as montanhas. Então esse é um dos lugares mais buscados na região. As pessoas de Darjeeling nunca foram representadas nessa escala. E eu sempre digo para as pessoas de Darjeeling, e as pessoas jovens também, que não adianta a gente continuar reclamando. A gente precisa se certificar de que nós nos representamos com sabedoria, com educação, com confiança. Então, no meio dessa política meio regressiva que está acontecendo há décadas, essa é a minha contribuição artística e educacional para o país. E aqui o áudio travou um pouco. Então eu estou tentando remendar as asas quebradas das crianças jovens para que elas possam voar. Então eu estou tentando trazer essa inspiração, porque uma coisa que eu percebi e que eu tenho pesquisado há muitos, imagino que ele disse muitos anos, e aí o áudio travou, e aí ele prossegue. Eu conheço muitas pessoas famosas, mas eu já vi o talento que há em Darjeeling, mas essas pessoas nunca puderam canalizar esse talento para um nível mais elevado. E tem muitos motivos sociais para que isso aconteça. Então eu estou tentando desmentir, assim, desfazer um pouco desses mitos e criar novas perspectivas para as pessoas jovens. E dar algum apoio, encorajamento, inspiração, porque tem muitas pessoas que são mais talentosas. As pessoas dizem, o Chopin é multitalentoso. Eu não sou. Não estou nem tentando ser humilde. Eu só dou muito duro. Eu sei, amigos e amigas, pessoas mais jovens do que eu, que são imensamente talentosas. Se elas pudessem compor algo ou tocar um instrumento em um dia, o que eles fariam em um dia eu levo um mês para aprender. Mas a única diferença é que eu sou muito disciplinado. Eu passei muitos anos sozinho. Eu passei muitos anos sendo humilhado ou subestimado, mas eu me certifiquei de que eu fiz a minha Karma Yoga, o meu trabalho, meu desenvolvimento, meu aprendizado. Então esse é um motivo. E aí outra coisa é, por causa da globalização, e por causa de como a Índia tem se apresentado nos períodos recentes. Você sabe que nos estados do norte, tem 8 estados na Índia, na parte do nordeste, a maior parte dela próxima dos Himalaias. E como esses 8 estados, dentre eles,
tem cerca de 45, 46 pessoas. Então é mais do que a Escandinávia e o Canadá. Tem um grande potencial ali. Então eu quis me certificar de que, da minha própria maneira, eu educasse em vez de reclamar. Em vez de eu me tornar alguém amargo, que eu ajudasse a educar o restante da Índia de que há uma parte da Índia que não tem a aparência convencional da Índia, mas que eles são indianos. Eu também estou tentando dizer, não só para essa juventude, estou tentando dizer, olha, a indústria de filmes indiana também é sua, você tem todo o direito de contribuir e de participar. Então é claro que isso demanda muita disciplina, trabalho duro, perseverança. Então essa foi a minha intervenção cultural, artística e também a minha maneira de representar de maneira inteligente. Então, tibetanos e as pessoas de Darjeeling são muito próximas ao meu coração. Então, eu sempre também falei em prol dos direitos humanos no Tibete e também tentei elevar o espírito das pessoas de Darjeeling. Então, essas duas conexões, esses dois lugares importantes que fazem de mim quem eu sou, são Darjeeling e o Tibete. Ambas as regiões estão sofrendo há tanto tempo e eu comecei a sentir que é o meu karma e também a minha responsabilidade moral e social ser uma voz, ser a voz de uma pessoa que fala. Aqui o áudio travou um pouco e aí ele prossegue. Nos posicionarmos de alguma maneira, especialmente com os influxos com a mídia social, as plataformas de streaming como Netflix, Amazon, Disney, Hotstar, algo assim. Dentre essas três grandes empresas, tem investimentos multimilionários acontecendo no cinema indiano. Então a minha abordagem eu estou dizendo para os talentos do Nordeste, por que nós não estamos participando? Por que nós não estamos indo pegar a nossa parcela e contar as nossas histórias? O meu objetivo, a minha meta é criar um cinema para essa parte do mundo que esteja em um nível nacional e tenha o tratamento como dos coreanos, dos japoneses. Então, em algum momento, isso vai acontecer. Desculpa, eu dei uma resposta longa. Uma quarta pergunta que é bem interessante é sempre uma questão de ir além da própria identidade para atingir um público mais amplo. Ou seja, a gente precisa sair da nossa própria identidade para chegar a um público mais amplo. Eu vejo em algumas das entrevistas em que você expressou o valor de se envolver com outras culturas e identidades. Como você, então, se vê na conexão com essas outras culturas e como você pode ajudar a tornar a questão tibetana visível para todo mundo? Eu sei disso. Eu sempre soube, desde que eu era criança, eu não sabia articular, porque eu tinha confusões quando eu era jovem, até que eu tivesse amadurecido e tivesse outras experiências. Mas hoje, onde eu estou na vida, eu me identifico, em primeiro lugar, como um ser humano. E eu levo os ensinamentos da nossa religião muito a sério. Quando a gente diz todos os seres sencientes, ele fala o termo em tibetano, eu levo isso muito a sério. Antes de eu ser um tibetano, um Bonpo, antes de eu ser de Darjeeling, antes de qualquer isso, eu sou um ser humano. E a minha responsabilidade como um ser humano para a humanidade e para o mundo é fundamental. Eu cheguei a construir essa força e esse senso de paixão e convicção com o apoio dos nossos ensinamentos e dos nossos professores e professoras. Eles me ajudaram a entender bastante. Eu estudei e continuo estudando e aprendendo. E eu sempre digo que eu sou um aluno, um estudante para a vida. Eu estudei muita religião, política, filosofia.
Eu sou muito interessado em antropologia, psicologia clínica. So once I have Então, uma vez que eu tenho uma compreensão mais profunda da minha existência, da minha vida e de como my own cognitive ability, as minhas habilidades cognitivas, emocionais, psicológicas, como elas funcionam, eu sempre tenho essa clareza e eu me sinto muito grato por ter essa clareza. E eu acho que esse é um motivo pelo qual eu não tenho nenhum tipo de insegurança. Eu não... look for Eu não busco abrigos emocionais. Se eu vou para Nova York, eu não necessariamente preciso procurar as pessoas tibetanas. Se eu estou em Mumbai, eu não preciso procurar pelas pessoas do Nepal ou do Tibete, porque eu olho todo mundo como sendo iguais. Então eu sou igual com todo mundo. Mas como um tibetano, essa é a minha responsabilidade moral e kármica. Falar em nome das pessoas tibetanas, em prol das pessoas tibetanas e educá-las como eu puder. E com Darjeeling também. Eu tenho essa responsabilidade moral e social. Mas eu me importo com todo mundo da mesma maneira. Genuinamente, sim. Muito bem dito, Champion-la. Minha próxima pergunta para você é: da sua compreensão e experiência, o que é mais importante na vida? Buscar os seus sonhos ou seguir os caminhos que os seus pais e que a sociedade mostra? Por exemplo, essas abordagens, cada uma vai ter prós e contras. Então, por exemplo, muitos lamas seguem a ética, seguem um caminho mais estável, e isso ajudou a preservar a tradição de uma geração para outra. Então ela segue com raciocínio, né? Então também não é importante que os pais vejam o que as crianças querem fazer e poder nutri-los nessa direção. Então, em resumo, é isso. O que é mais importante? Seguir os seus desejos ou fazer o que os pais e a sociedade espera de você mesmo? Bom, na sociedade, o que é mais importante é nós nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. Para que nós possamos ser a melhor versão de nós mesmos, nós precisamos aprender as melhores qualidades de todo mundo ao nosso redor. Dos nossos pares, das pessoas que não gostam da gente, que têm ressentimentos, que nos odeiam. O áudio dele segue chegando tremido pra mim. E agora caiu de vez. E agora ele voltou. Ok. Nós perdemos. Ah, ele tá de volta. Peço desculpas. so sorry. But I think Mas eu penso que, em primeiro lugar, there's a beautiful tem uma citação muito bonita de Aristóteles, and I think it also comes e eu acho que ela também existe na nossa tradição, nas tradições antigas, na tradição do budismo, na tradição do Bon e do budismo tibetano, que é: conhecer a si mesmo é o começo de toda a tradição, de toda a sabedoria. Então, se nós criarmos um sistema em que nós possamos nos afiar de uma maneira que tudo ao nosso redor facilite isso, tudo no ambiente, que ajude a nós nos afiarmos, a nos produzirmos a melhor versão de nós mesmos. Eu acho que isso faria uma bela diferença no mundo. so I identify myself Então, por isso que eu me identifico como um ser humano primeiro, e eu penso que a sua pergunta, se a gente deveria seguir o seu sonho ou os seus pais. Eu não abandonei os meus pais, por exemplo, ou a minha linhagem, ou a minha cultura. Eu sou um tibetano muito orgulhoso, eu sou um bompo muito orgulhoso, mas eu sou um ser humano muito inconvencional. in my own ways. There is a lot of Aqui uma travadinha. Então, eu tento implementar a essência, o núcleo dos ensinamentos. Eu sou alguém que
cometeu muitos erros na vida. Eu caí e falhei muitas vezes. Mas eu constantemente trabalho em mim mesmo. E a minha compreensão do Dzogchen, por exemplo, ou a minha tradição do que o Rinpoche traduziu para mim, transmitiu a partir do tibetano, ele cita outros exemplos que são um pouco diferentes. Então eu sigo a tradição, mas as pessoas constantemente olham para tudo de uma versão uma lente muito tradicional, muito padronizada. Então, se elas olharem para mim com a mesma lente que elas olham para o mundo, pela história, elas talvez achem que eu sou diferente, anormal, estranho, anti-establishment. Mas eu, na verdade, sou muito espiritual. Eu percebo que essa é a minha maneira de contribuir para o mundo. E aqui uma reflexão baseada no que eu estou ouvindo. Então, primeiro, obrigado a Chama pelas ótimas perguntas. E eu acho que são ótimas respostas do Champion. Então, a conversa é empolgante. Eu agradeço aos dois. Na minha vida, eu às vezes vejo que você não quer que fazer com que o ego pare, ou fazer com que ele só ande no chão o tempo todo. Isso seria cortar as asas de novo. Mas se você quiser que um rato voe, isso também vai ser uma grande punição para o rato, como se ele fosse uma águia. Porque a lei natural é isso, a águia voa, o rato vai pelo chão. Então, como seres humanos, pela história, pela cultura, nós evoluímos as coisas os tempos todos, por diferentes transições, culturas, economia, religiões. Então, de certa forma, o equilíbrio. Então, essa pergunta sobre a identidade, por exemplo, o equilíbrio entre seguir atrás de algo, perseguir algo, por exemplo, a religião, tradição, lei, paz, amigos, ou simplesmente fazer o que surge na nossa mente. Eu acho que a pergunta é mais sobre o quão importante é a orientação externa para que a gente possa buscar seguir a nossa criatividade interna, para perceber quem nós realmente somos. O quanto isso é apoiado externamente. O quanto o apoio externo pode ajudar ou interferir. Em alguns casos, as pessoas sentem que as situações externas ele está chamando de schooling, né, da escolarização. Então, algumas pessoas vão perceber que isso os atrapalha, outras vão perceber que isso ajuda. Você não precisa responder, mas eu queria só dividir esse meu pensamento. Champion está aqui? Sim. Sim. Eu concordo contigo, Rinpoche. O que eu estou tentando dizer o áudio está chegando bem picado novamente, pessoal, só para avisar. Ele diz que a analogia que ele fez do rato e da águia é belo, muito bonito. Nós, seres humanos, nós somos as criaturas muito complexas. Nós somos criaturas muito complexas. Então me corrija se eu estiver errado. De acordo com a nossa cultura, a nossa tradição, a nossa religião, os 6 reinos dos deuses, semideuses, humano, animais, fantasmas famintos, infernos. Então nós estamos no centro, né? Pela minha observação, pelo meu pensamento crítico, o restante dos reinos, eles são muito fiéis à sua natureza. Então a pessoa, um ser nos infernos, não finge que está no reino dos deuses. O reino dos animais também, mas eles são muito fiéis à sua natureza. No reino humano, eu percebo com mais ódio e com outros problemas. Mas por outro lado, só no reino humano a gente pode atingir a iluminação em uma vida, porque nós temos essa habilidade.
Então aqui falhou um pouco. after the fire's gone, Depois, animals don't know how to então depois ele dá um exemplo de um incêndio. Se pegou fogo onde os animais estão, eles não conseguem reconstruir. Nós, seres humanos, a gente pode até perder tudo se tiver um desastre natural, mas a gente consegue reconstruir. beautiful emotion called hope. We human beings. Nós temos esperança, nós temos isso. So for me, Então, para mim, to have this kind ter essa compreensão mais profunda and e a nossa habilidade be de ser analíticos e racionais, de ser gentis ou de ser irados, tudo isso está nos nossos ensinamentos. But let's, I think let's, like I was saying, let's try to brief up a little bit. A gente não tem muito tempo mais, até para a gente poder falar do filme, Very exciting topic that's here. So when you're going to show e aí para falar sobre o filme, can you watch it? é quando que as pessoas podem assistir, se as pessoas podem ver o filme no Netflix. E eu acho que a Tia ainda tem mais uma pergunta para você, então, por favor, vão adiante. Ok, passando para a próxima pergunta. Shilpila, você recentemente atuou em um filme de Bollywood. E eu amei esse filme, pessoalmente eu amei esse filme e a mensagem que ele passa sobre o empoderamento feminino. Você é também um ativista tibetano e um palestrante motivacional e várias outras coisas que você faz. Então, como você faz para conciliar isso tudo e mais outras atividades que a gente ainda não mencionou? Eu acho que eu consigo fazer tudo isso porque eu sou apaixonado, empolgado, sou muito disciplinado. Quando as pessoas olham para minhas redes sociais, elas veem só uma certa coisa, mas a minha rotina diária, tem as pessoas que trabalham comigo e são amigos e colegas próximos, eu sou uma das pessoas mais apaixonadas no sentido assim, mais empolgadas e com mais energia que elas vão conhecer. Então eu trabalho cerca de 16, 18 horas por dia, eu durmo 4, 6 horas, você entende? Eu medito todo dia. O áudio travou agora. Para me manter afiado emocionalmente, eu também passo muito tempo sozinho. Eu também tenho planos de atuar, mas eu estou numa etapa da minha vida em que eu não quero fazer coisas só por fazer. Eu não quero fazer coisas só para fazer dinheiro, só para ficar famoso. Tem que ter um significado. Por exemplo, me ofereceram alguns papéis em umas produções muito grandes de Bollywood, ou Hollywood, não entendi. E eu recusei. E não foi por arrogância, por nada. Eu só não quero fazer porque eu não sou alguém do entretenimento. Eu não estou aqui para entreter as pessoas, eu sou um artista. Eu passei tantos anos escrevendo, então muitas pessoas não sabem, mas pessoas que são muito próximas de mim sabem. Nos últimos 25 anos eu fiquei só escrevendo e aprendendo, escrevendo e aprendendo. Então agora eu tenho um trabalho suficiente para os próximos 15 anos. Então eu vou atuar em filmes, em papéis que eu considero adequados. Eu não estou faminto para atuar, eu vou fazer muitas coisas. Eu tenho 3 filmes em sequência agora, logo a seguida desse. Então a pergunta do Rinpoche, o meu filme Asas Quebradas, Broken Wings, foi lançado nos cinemas na Índia. Vai ser 29 de abril, sexta-feira. Oi, olá. Hello, Auntie. Olá, Tashidele. That's my dearest, my youngest. Essa é minha tia mais jovem. I haven't seen her in a long time. So nice. Quanto tempo não te vejo? Muito bom te ver. Eu te desejo todo o melhor.
Parabéns. Obrigado, querido. Thank you. Muito obrigado. Thank you. So the movie is releasing all over Então the world. o filme está sendo lançado na Índia, Nepal, fim de abril, maio, junho. Travou novamente, pessoal, peço desculpas. Ok. Well, seems like Parece que tem alguma interrupção aqui. Chama, talvez você gostaria de falar as datas para que as pessoas saibam quando vai ser o lançamento? Sim, poxa. O filme vai ser lançado dia 29 de abril, na sexta-feira. Eu acho que ele vai voltar. yeah. Então, por favor, chame pela... Então, dia 29 de abril, onde as pessoas podem ver. Vai estar na Netflix, outras plataformas. Então, dia 29 de abril ele vai ser lançado na Índia. Não. Quais são os cinemas? In movie theaters, basically it's going to show in Então, basicamente, ele vai ser... Mumbai, Bangalore, Vai aparecer em Delhi, Mumbai, Calcutá. Ele diz o nome de outra cidade. Sikkim, outras cidades. Na maior parte dos cinemas. Nos Inox, na Índia. Tem essa rede de cinemas no Inox. Se na primeira semana ele for bem, vai ter mais filmes, mais cinemas. Em junho, maio e junho tem 92 cinemas do Nepal que vão lançá-los também. Eu não tenho como fazer uma turnê do filme porque eu tenho outro projeto e eu não tenho tempo. Mas nós estamos negociando com a Netflix, a Amazon, a Disney, agora mesmo. Então, qualquer que seja o nosso acordo com eles, em algum momento eles vão aparecer lá. Mas ele vai aparecer lá pela primavera, ele vai... Pelo outono, em algum momento do outono ele vai estar nas plataformas de streaming. Uau, muitos cinemas. Então a Chama vai poder ver em Delhi. Ah, ele é de Delhi? Ah, com certeza eu vou ver. Ah, isso é ótimo. Por algum motivo eu achei que você estava na Europa em algum lugar. Não sei por que eu pensei isso. Ela está terminando a faculdade esse ano. Eu sinto muito pela minha internet aqui. Não, tá ótimo. Ok. Então, Shantala, você é uma grande inspiração para muitos tibetanos jovens. O que você gostaria de dizer para eles, especialmente os que gostariam de seguir os seus sonhos, se eu entendi, na carreira de cinema? Eu não sou um pregador, assim, não tem como eu falar, mas o que eu tenho como dizer, como uma palavra de encorajamento para as pessoas mais jovens, se eu posso fazer, qualquer um pode fazer. Eu sempre fui muito subestimado, sempre alguém que correndo por fora. Eu fui, por exemplo, ninguém imaginaria assim, eu fui chutado da escola, fui expulso da escola, era muito revoltado quando eu era jovem, sempre me levantei contra coisas que não faziam sentido para mim. Tem sido uma jornada maravilhosa. Porque eu sou convidado para as universidades para falar, encontro pessoas da academia e tenho escrito um livro nos últimos 3 anos e meio. Talvez provavelmente vai demorar mais uns 3 anos para terminar,
Então eu sempre estou aprendendo. Então eu falo 6 idiomas, estou tentando aprender, eu escrevo poesia em 4 idiomas. Então se eu posso fazer, qualquer pessoa pode fazer. Os meus irmãos e irmãs mais jovens, não só tibetanos, qualquer pessoa que esteja ouvindo. Por favor, dedique tempo para aprender sobre si mesmo. Se conheça e então experimente, explore, viva a sua vida. Seja bom com você, seja gentil, seja amoroso, amorosa com você. Eu sou uma pessoa que lutou contra depressão, lutei contra tendências suicidas, lidei com humilhação, então eu nunca desisti de mim mesmo. Então hoje eu estou em uma etapa da minha vida em que eu tenho uma compreensão profunda da minha vida humana e do meu propósito. Então eu sou muito grato por essa vida e por todo mundo na minha vida, inclusive o Rinpoche, porque eu passei um tempo com o Rinpoche. Sempre que nós estamos na mesma cidade, eu tenho a sorte de fazer uma refeição com ele. De todas as outras pessoas de quem eu aprendi, da minha cultura. Eu acho que é isso. Continue aprendendo. E uma coisa prática é, quanto mais idiomas você fala e mais aprende, mais elasticidade o seu cérebro tem. Ele se torna cognitivamente assim, você tem muitas vantagens. Você fica muito afiado, aguçado. Então não desista de você mesmo. O mundo precisa de todos vocês. E a juventude, as pessoas jovens são o futuro do mundo. Então eu gostaria de me certificar de que eu faça tudo antes de eu morrer para contribuir para um amanhã melhor. Eu acho que o verdadeiro significado de um líder, porque quando eu olho para o Rinpoche como um líder, ele é um líder também. Todo mundo que está em uma posição de influência é um líder. Mas para mim o significado de um líder, um verdadeiro líder, um ou uma, não é alguém simplesmente que tem seguidores. É alguém que faz de todo mundo um líder. Então quero me certificar de que todo mundo esteja empoderado, inspirado, e que todo mundo possa acreditar em si mesmo. Há insegurança, há medo, mas muito desse medo e insegurança, ele foi indoctrinado sistematicamente. Então tem muito desaprendizado e desconstrução que precisam ser feitos. Então, a juventude tibetana, os tibetanos não costumam gostar de ler, mas eu encorajo a todos vocês que possam aprender e aprender sobre a sua cultura. Nós temos uma riqueza de sabedoria maravilhosa na nossa cultura. Então é importante nós não sermos só ritualistas, mas que a gente também foque no aspecto contemplativo, que a gente aprenda psicologia, literatura, tudo. Tá, então, não sei se não estou no lugar de dar conselhos, mas isso é o que eu faço. Obrigada. Shantala. Muito feliz de ouvir a sua experiência. Muito obrigada pelo seu talento. E agora eu vou pedir ao Rinpoche dizer palavras finais e concluir a sessão. Então eu gostaria de agradecer Shenpen lá e te dar parabéns. Eu realmente te desejo o melhor. Estou muito curioso para ver o filme também. A Tseren e eu estávamos conversando ontem de como nós temos orgulho de você. Obrigado, Chema, por preparar todas essas perguntas maravilhosas. Eu fico interessado também para que no futuro a gente possa ter mais conversas como essa quando o seu próximo filme sair. Obrigado, Rinpoche, Chemala. Obrigado a todo mundo que está assistindo pela paciência com a minha conexão na internet. Tchau.